Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Olá, que bom nos encontrarmos novamente. Hoje é dia de conversa com Deus. Antes de iniciarmos, vamos adorar o Senhor com um cântico. Amém! Eu sou o pastor Manuel Nunes e essa é a Igreja Episcopal Carismática. Nós estamos na presença do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos e baixe a sua cabeça. Santo, maravilhoso e eterno Deus, graças te damos, Senhor, por nossa vida, por mais este dia que nos concede, pelo ar que respiramos, por nossa saúde, por nossa casa, nossa família. Te pedimos, Senhor Deus, que fale hoje ao nosso coração através desta mensagem. Em nome de Jesus, assim te oramos e agradecemos. Amém. Vamos fazer uma leitura bíblica. A leitura está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, no capítulo 6. Vamos ler dos versos 1 ao 6. Vamos fazer a leitura juntos. Marcos, capítulo 6, dos versos 1 ao 6. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam admirados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. No texto de hoje, Jesus chega à cidade de Nazaré, onde ele morava com a sua família. Na leitura nós vemos que as pessoas que ali estavam, que moravam ali, o reconhecem e fazem menção à sua mãe, seu pai, seus irmãos, suas irmãs e também a toda aquela vizinhança que ali certamente acompanhou parte da vida de Jesus, sua profissão, aquilo que ele fazia, aquilo que ele vivia, como ele se relacionava com as pessoas e com a sua família. Há algumas coisas bem interessantes que nós podemos destacar nesse texto e eu queria trazer algumas delas para a nossa reflexão de hoje. A primeira é justamente sobre a família de Jesus. Muitas vezes nós nos referimos a Maria,
a sua mãe, como a Virgem Maria. Realmente, Maria era virgem quando ficou grávida de Jesus, pois ela foi concebida pelo Espírito Santo. Mas, como nós vemos neste texto de hoje, inclusive, Maria teve, depois de Jesus, outros filhos e filhas, de modo que ela continuou a sua vida normalmente, como qualquer outra esposa, mãe, dona de casa daquela época. Claro que Maria sempre será e deve ser um exemplo de abnegação, um exemplo de fidelidade, um exemplo de determinação para todos nós hoje em dia. Mas Maria, ela nos mostra muito mais do que isso, a simplicidade que é ser uma pessoa comum, uma pessoa normal e uma mãe, uma esposa, e ainda assim trazer tanto exemplo e tanto ensinamento para cada um de nós. Os irmãos e as irmãs de Jesus conviveram com ele boa parte da sua infância, adolescência e juventude. Sabemos que o ministério de Jesus começa aproximadamente quando ele tinha por volta de 30 anos de idade. Então, muito tempo ele viveu ali com a sua família, como uma pessoa também comum entre aqueles seus vizinhos e pessoas que moravam próximas à residência deles. Então, essa é a primeira coisa que nós destacamos e achamos muito interessantes. A segunda é a questão de Jesus entre os seus conterrâneos, entre os seus conhecidos. As pessoas ficam ali, segundo o texto que nós lemos, admiradas, dizendo: não é esse o filho de José, filho de Maria? Aqui não estão seus irmãos, suas irmãs? Então eles se admiram porque Jesus, para eles, era também uma pessoa comum, uma pessoa conhecida de todos eles. E claro, para que alguém estivesse fazendo aquilo que Jesus fazia, tanto o que ele fizera antes de chegar ali em Nazaré, como o que ele estava ali fazendo em Nazaré, não só falando com autoridade, mas, como diz o texto, impondo as mãos sobre os doentes e curando-os. Para aquelas pessoas, era impossível ser um dentre eles que foi escolhido, que foi chamado para realizar todos aqueles milagres e para falar com aquela autoridade e desenvoltura acerca do reino de Deus. E nós vemos que o texto de hoje, a palavra de Deus, nos traz a certeza de que não precisamos ser semideuses, que não precisamos ser extraordinários para fazer diferença onde estamos inseridos, no meio de nossa família, dos nossos conhecidos, no nosso trabalho, na nossa escola. Muito pelo contrário, o texto nos mostra que mesmo Jesus, sendo contemporâneo, sendo conhecido daquelas pessoas, ele ali fez a diferença. Não precisava ser o que aquelas pessoas esperavam que fosse um super-homem, que fosse alguém completamente alheio ao que acontecia em sua volta. Não. O texto nos mostra que nós também, que somos humanos, que estamos inseridos em algum grupo da sociedade, em nossa família, em nossa escola, em nosso trabalho, em nossa igreja, ainda assim, mesmo sendo nós simples e não extraordinários, e não como alguém que seja diferente dos outros, mas nós, mesmo sendo conhecidos de nossa família, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas, nós podemos sim fazer a diferença onde estamos inseridos, no nosso trabalho, na nossa escola ou em qualquer outro lugar. Não precisamos ser extraordinários, precisamos fazer a diferença ali onde estamos inseridos. É isso que o texto nos mostra. E esta é a segunda questão, o segundo ponto muito interessante que nós destacamos hoje no texto que lemos. Que podemos sim fazer a diferença, ser bênção na vida das pessoas, mesmo sendo uma pessoa comum, mesmo sendo alguém que trabalha também, mesmo também sendo alguém que adoece às vezes, mesmo sendo alguém que muitas vezes não consegue pagar todas as suas dívidas, mesmo sendo alguém que tem que acordar cedo e ir trabalhar e chegar ao final de semana cansado, ainda assim,
mesmo sendo cada um de nós, entre aspas, normais, nós podemos sim fazer a diferença na vida das pessoas e devemos fazer isso. E a terceira questão, que também é muito interessante, mas não necessariamente mais importante do que as outras, é quando o texto trata da incredulidade daquelas pessoas. O texto diz que por conta da incredulidade daqueles, Jesus não pôde fazer ali muitos milagres. Então nós vemos, minhas queridas e meus queridos, que aqui está um ponto crucial para o nosso relacionamento com Jesus: fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia também nos ensina o que é ter fé. Fé não é acreditar naquilo que vemos, naquilo que é possível ou naquilo que podemos pegar. É completamente o contrário disso. Fé é crer naquilo que não vemos, naquilo que não existe, naquilo que não podemos pegar, naquilo que é impossível para nós. Isso é fé. A Bíblia também nos ensina que a fé não pode ser aumentada com orações, de modo que não é quando nós oramos a Deus e pedimos para aumentar a nossa fé que ela aumenta, que ela cresce. Não. A Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Hoje, você que está diante desta tela e está acompanhando esta mensagem, você está nutrindo a sua fé. Depois dessa mensagem, ela vai estar maior do que estava antes de iniciar esta reflexão de hoje. De modo que cada vez que nós lemos a palavra de Deus, cada vez que refletimos a palavra de Deus, cada vez que nós nos relacionamos com momentos e com eventos acerca da palavra de Deus, nós estamos nutrindo a nossa fé está sendo fortalecida, está aumentando, e aí sim, com fé, nós conseguimos acessar tudo aquilo que Deus nos prometeu e que está inserido na sua palavra. Só com fé nós podemos desfrutar das coisas que Jesus tem para a nossa vida, para a nossa família. A fé, diz a Bíblia, é a certeza de coisas que não se veem. Então, tudo aquilo que nós não vemos, aquilo que não existe, é aquilo que é impossível. Através da fé em Deus e só em Deus nós conseguimos vislumbrar. São as bênçãos de Deus quando nos alcançam. Então, querida e querido, Deus quer mudar a tua vida. Jesus quer fazer uma obra na tua vida. Jesus quer não apenas impor as mãos sobre você e curar a sua enfermidade, mas Ele quer te curar por inteiro. Mas é essencial que tenhamos fé. A Bíblia diz que se crermos, veremos a glória de Deus. Então, para que nós vejamos a glória de Deus na nossa vida e na vida da nossa família, na vida dos que amamos, nós precisamos crer em Deus. Então, te trago alguns conselhos acerca disso. Não deixe de frequentar a igreja. A igreja é essencial para a nutrição de nossa fé. Não conseguimos em nossa casa ou em outro lugar aquilo que podemos obter na igreja, que é um relacionamento de maior intimidade com o Senhor. Também não deixe de ler a palavra de Deus, de refletir sobre a palavra de Deus diariamente. Você não precisa ler com pressa, nem por disputa, não precisa ler a Bíblia em um ano ou em um mês. O que você precisa é todos os dias ler a palavra de Deus, devagar, compreendendo, ruminando, degustando, refletindo sobre aquilo que você leu. E claro, sempre surgem dúvidas, e essas dúvidas nós vamos conseguindo dirimir durante a nossa convivência com os irmãos, com os outros cristãos, com o pastor da igreja, com os estudos bíblicos e até mesmo através da oração. O próprio Deus vai te concedendo sabedoria e você vai compreendendo, a partir da sua experiência de vida, do seu dia a dia, o que Ele quis te dizer através de determinado texto. Então, queridas e queridos, 3 coisas essenciais refletimos hoje acerca desse texto do Evangelho de Jesus Cristo, conforme Marcos. Lemos a partir do verso 1 até o verso 6. Então, nós vimos que Maria teve outros filhos e que ela conviveu ali e mesmo sendo uma pessoa comum,
ela fez e faz a diferença na vida de todos nós, como um exemplo de vida e de fidelidade ao Senhor. Vimos também que Jesus, naquele momento, era também uma pessoa do povo, uma pessoa comum, que convivia ali com a sua família e tinha muitos conhecidos. E por isso nos traz a certeza a Bíblia de que mesmo nós, sendo comuns, podemos sim fazer a diferença na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola e aonde estivermos. E, em último lugar, nós refletimos sobre a necessidade da fé. Nós precisamos ter fé para poder desfrutar de todas as promessas de Deus que constam na sua palavra. E quando temos fé, queridas e queridos, a nossa vida muda. Nossa história é reescrita pelo Senhor e Deus quer fazer isso com a minha e com a tua vida. Dá espaço para Ele na sua vida. Coloca Ele em primeiro lugar em tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos e baixe a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por tua palavra, pela mensagem que refletimos hoje. Que bênção foi, Senhor, nutrir a nossa fé. Nos traz, Senhor Deus, a oportunidade de outros momentos como este, porque queremos crer em Ti e queremos desfrutar da vida que podemos ter contigo. Assim oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. E que esta oração seja extensiva também à sua família, aquelas pessoas que você ama, seja a diferença na vida deles. Quero te convidar agora para um momento especial em nossa igreja. É o momento de trazer até o altar do Senhor nossos dízimos e nossas ofertas, para que a nossa igreja, fortalecida financeiramente, possa continuar com o seu trabalho aqui na cidade onde ela está inserida e também através dessas mensagens que nós disponibilizamos na internet. Então, faça a sua oferta através de depósitos ou transferências bancárias. Vou te passar agora os dados de nossa conta corrente. Anote, por favor. Banco do Brasil, agência 3501, dígito 7, conta corrente número 29091, dígito 2, CNPJ 041553550001-71, em nome da Paróquia da Esperança. Amém. Muito obrigado por sua oferta. Tenha certeza que esses recursos são utilizados na edificação do reino de Deus e no sustento da sua obra. Se você estiver em João Pessoa, se você mora em João Pessoa, venha nos visitar. Será uma grande alegria receber você e a sua família em nossa igreja. Mas se você estiver distante, se você estiver em outra cidade, em outro estado ou até em outro país, continue nos acompanhando pela internet, através do YouTube, todas as quintas-feiras, às 20 horas e todos os domingos, às 19 horas, nós temos mensagens que estão disponibilizadas na internet. Faça a sua inscrição em nosso canal, para que assim você não perca nenhuma mensagem. Nossos cultos presenciais acontecem aqui na igreja aos domingos apenas e às 19 horas. Na internet, às quintas e aos domingos, quinta-feira às 20 horas, domingo às 19 horas. Que Deus possa te abençoar, que Ele tenha falado ao seu coração e que você possa estar aqui na próxima mensagem. Que a bênção de Deus, do Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes, corajosos e corajosas, no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas, servir ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Parabéns aos aniversariantes.